Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Portugal recebeu esta semana a European Gulf Business Conference em Cascais, a conferência anual organizada pela Golf Course Association Europe congrega cerca de 250 dos profissionais mais influentes do golfe a nível internacional. O efeito multiplicador do golfe em Portugal tem incidência na economia do país, ao nível do turismo, emprego e hotelaria. A capacidade de combate à sazonalidade tornam o golfe numa atividade de primordial importância para o nosso país. Frederico Brion Sanches, da direção do Conselho Nacional da Indústria do Golfe, é o nosso convidado para esta segunda parte do Jogo Económico. Muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. É mais um programa onde vamos falar um bocadinho da indústria do golfe, do seu impacto, dos impactos também da pandemia da pandemia e não só, de outros efeitos também, que poderemos falar mais adiante, mas, portanto, de tudo aquilo que impacta com a prática desta modalidade e com o facto de Portugal ser um dos destinos mais apetecíveis, mais atrativos para a prática do golfe. Frederico, começo por lhe perguntar que balanço é que é possível fazer deste evento? Primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade que é dada ao CNIG, do qual eu sou vice-presidente, para poder falar sobre este evento que decorreu aqui no Estoril, no Hotel Palácio, onde o resultado foi muito positivo. Ao fim de a última vez que foi organizado foi em 2020, tivemos a pandemia e foi-nos lançado o desafio in extremis de voltar a fazer em Portugal este fórum que é muito importante para nós, de divulgação do que é o golfe e de quais os problemas que os nossos parceiros todos na Europa sentem também. O que posso dizer é que o resultado foi bastante positivo, sendo que foi tudo marcado um bocadinho em cima da hora. Mesmo assim conseguimos mais de 200 participantes, temos inclusive oradores que vieram dos Estados Unidos, portanto acho que podemos considerar que foi um grande sucesso. Discutiram-se temas muito importantes e que serão depois divulgados mais à frente, conforme as várias necessidades. No que diz respeito a esta modalidade, sabemos do efeito multiplicador na economia do país, mas pergunto-lhe como é que se posiciona, e já me falou aí desse terreno relativamente àquela que foi a conferência anterior, organizada em 2020, enfim, o mundo praticamente pausou nesse ano e meio de pandemia em que praticamente não existiram eventos de forma presencial, mas pergunto-lhe como é que se posiciona a indústria portuguesa do golfe no mercado europeu e que diferenças podemos notar nessa indústria antes e depois daquilo que foi, daquela que foi a pandemia? Basicamente é assim, o mercado do golfe em Portugal depende maioritariamente de estrangeiros. Infelizmente o número de jogadores nacionais é diminuto e não tem crescido, infelizmente, como todos nós gostaríamos. Portanto, é um mercado que é altamente dependente do mercado estrangeiro e, portanto, quando há qualquer problema internacional, como foi o caso da pandemia, os nossos campos de golfe ficaram reduzidos aos jogadores nacionais porque não se podia viajar. E, portanto, a indústria do golfe sofreu muito, nomeadamente os campos de golfe mais vocacionados, mais comerciais, chamemos, os campos de golfe do Algarve e da zona de Lisboa, sofreram enormemente com a falta de clientes. Felizmente, recuperaram bastante bem. O turismo, na sua globalidade, é uma indústria muito dinâmica e desde que haja voos, as pessoas vão. E a pandemia resultou que realmente as pessoas estavam com uma necessidade de viajar, de sair, de confraternizar novamente e, portanto, felizmente, a recuperação em número de voltas
em Portugal foi muito mais rápida do que aquela toda que estávamos a esperar, e para lhe dar um exemplo, em 2022 o número de voltas em Portugal foi superior ao célebre ano de 2019, que foi o grande ano do turismo em Portugal. Portanto, está-se a comportar bastante bem. Existem motivos então para um otimismo para 2023, mas já lá vamos relativamente às expectativas de 2023, até porque existem aqui alguns fatores que poderão influenciar o turismo em Portugal e naturalmente todas as atividades que estão ligadas a esse setor. Para já introduzo na nossa conversa o Jorge Faria de Sousa. Jorge, relativamente àquilo que é a indústria do golfe, falamos muitas vezes da necessidade e da capacidade de outras modalidades terem aqui um papel muito importante ao nível daquilo que é o turismo desportivo, e o golfe enquadra-se, diria que nem uma luva nesse conceito de turismo desportivo. Como é que o golfe pode tornar-se ainda mais competitivo? E o Frederico estava aqui a falar de uma lacuna que continua a ser muito evidente no golfe em Portugal, que tem a ver com a capacidade de atrair efetivamente jogadores portugueses. Como é que se pode fazer essa ligação aos praticantes portugueses e tornar o golfe se calhar uma modalidade ainda mais praticada por portugueses no nosso país? Antes de mais, cumprimentar o Frederico e saudar pela iniciativa, que me parece, obviamente, uma iniciativa importante. Eu esta semana tive a possibilidade de escrever para o Jornal Económico sobre as questões e os temas macroeconómicos e as dificuldades que as famílias vivem, e a verdade é que, apesar de alguma recuperação, estamos ainda aquém dos números de 2019. E, portanto, aquilo que o Frederico dizia há pouco faz todo o sentido. É verdade que o turismo tem um peso enorme no PIB português, estamos a falar de qualquer coisa como 8%, e nesses 8%, grande parte, sobretudo em épocas fora da época alta, a questão do golfe é extraordinariamente importante para as unidades hoteleiras, para a capacidade de atrair vários jogadores que vêm para Portugal jogar, mesmo na altura do inverno, e, portanto, necessariamente, não só os efeitos enquanto desporto em si, mas sobretudo no impacto que tem no turismo, é obviamente um impacto grande neste cluster, sobretudo fora de época. O Frederico poderá corrigir-me, mas eu acredito que seja extremamente importante o turismo vocacionado para o golfe, sobretudo na época do inverno, e quando olhamos para unidades hoteleiras no Algarve, ou mesmo na zona de Lisboa, onde existem a maior parte dos campos de golfe portugueses. E nesse sentido, obviamente que uma conferência como estas, sobretudo num período pós-pandémico, que nós sabemos que o turismo foi das áreas, se não a área mais afetada, obviamente que é relevante. Por outro lado, dizer que ainda hoje está o Governo a discutir, e foi aliás nomeada uma comissão para continuar a estudar a localização do futuro aeroporto. Isso também é um dado relevante. Estamos há 50 anos a discutir a localização do novo aeroporto, e nós, enquanto país, temos que ter, para esse crescimento do turismo, é fundamental que haja um novo aeroporto que possa dar resposta, e isso também está intimamente ligado depois com o futuro da modalidade em Portugal, sobretudo em grandes eventos. Em terceiro lugar, porque parece-me que aí a própria associação da qual o Frederico é vice-presidente tem que ter um papel proativo e importante na divulgação da modalidade, na atração de novos jogadores na modalidade. Se a memória não me falha, no circuito mundial há um jogador português apenas, se a memória não me falha, e o Frederico poderá também corrigir esta informação que eu estou a dar, embora seja muitas vezes um desporto visto como um desporto ligado a negócios e não tanto quanto uma modalidade desportiva em si, e há que desmistificar ao mesmo tempo, parece-me, essa mensagem que provavelmente é transmitida de forma errada. De resto, eu acho que Gareth Bale
recentemente contribuiu para a divulgação da modalidade, retirou-se do futebol profissional. Exatamente. E integrou e está a competir no golfe. E, portanto, obviamente que há, acredito eu, pode noutros países haver uma cultura mais enraizada relativamente ao golfe, mas olhando para as características que Portugal tem, ligando àquilo que disse no início da minha intervenção, obviamente que podemos trabalhar nesse sentido, divulgar a modalidade e permitir que, sobretudo, cada vez os jovens se possam interessar por esta modalidade, e aí parece-me que poderá essa divulgação ser também relevante. Frederico, não sei se quer responder aqui a alguns dos reps deixados pelo Jorge. Eu diria que realmente a pandemia trouxe para o resto da Europa um redescobrir do jogo do golfe. Porque é um jogo que é jogado em que o contacto físico não existe, espaços muito grandes, abertos, ar puro, paisagens, um landscaping extraordinário. Portanto, mesmo que a pessoa quase que não jogue, só o passear num campo de golfe é uma atividade por excelência, sendo que... Já é retemperador, não é? E limpeza da cabeça. Não podemos esquecer que uma volta de golfe, a jogada a pé, uma pessoa fará entre 8 a 9 quilómetros. Portanto, há todo este contacto com a natureza. A recuperação, o número de voltas jogados, o número de jogadores em toda a Europa durante a pandemia aumentou loucamente por isto, porque era dos poucos desportos que as pessoas podiam fazer. E, portanto, para muitos foi o redescobrir, para outros foi o começar de novo, e, portanto, os números cresceram. E, para grande surpresa de muita gente, esses números mantiveram-se praticamente estáveis. Portanto, esse crescimento não foi momentâneo. Em 2022 e a caminhar para 2023, esses números são praticamente estáveis. Portanto, augura um bom futuro para o mercado do golfe. Portugal tem uma capacidade de recepção extraordinária. Como o Jorge há bocado dizia, temos um problema de ligações, quer dizer, nós vivemos do estrangeiro, se não houver voos... A questão do novo aeroporto é primordial, Frederico. Logicamente que o aeroporto é primordial, mas mais do que o aeroporto é ligações. Nós não nos podemos esquecer que no inverno é a época baixa, a chamada do turismo, que é a época alta do golfe. Se nós não tivermos voos para Portugal e para o Algarve, ou ligações muito boas, Porto, Lisboa, Lisboa-Algarve, dificilmente conseguimos trazer mais gente por muito esforço que os proprietários dos campos de golfe e que os hoteleiros façam em promoção. Se não houver ligações, infelizmente não temos jogadores. E não podemos esquecer que realmente, como o Jorge há bocado também referizou, que o golfe em si não só é o jogo em si, como tudo, um jogador de golfe que vem a jogar a Portugal normalmente fica uma semana, fica hospedado num hotel, joga 5 voltas de golfe, vai a restaurantes, aluga carros, vai a lojas, portanto, muitas vezes não, vem com amigos, vem com a família, portanto, é realmente um peso importante no PIB nacional. O tal efeito multiplicador, não é? Que falávamos no início. Frederico, nós temos aqui um ano de 2023 muito desafiante. Temos aqui vários fatores, a inflação que agora já começou a descer um bocadinho, mas vai provavelmente acompanhar-nos todo o ano de 2023 e provavelmente no próximo. Temos aqui alguns indicadores relativamente àquilo que é a economia do Reino Unido, que não são propriamente animadores, e sabemos que, de facto, o Reino Unido é um país importantíssimo naquilo que é a capacidade de ter, então, britânicos nos campos de golfe em Portugal. Essa retração da economia no Reino Unido é preocupante para os operadores de golfe em Portugal? Por um lado, o mercado inglês continua a ser o mercado de excelência do golfe em Portugal, com todos os problemas, com os Brexits, com tudo o que houve. O mercado inglês desceu um bocadinho, mas não é significativo. Continua a ser o nosso mercado principal. Como, por outro lado, a Libra voltou a valorizar em relação ao euro, o jogar golfe em Portugal para os ingleses, e estamos a falar no pós-jogo,
as cervejas no Clubhouse, a restauração continuam a ser baratos. As viagens com os voos low cost diretos para o Algarve são baratos. Portanto, continua a ser apetecível, apesar de haver uma contração da economia inglesa. Como é que vai ser o futuro? Não sabemos, mas neste momento aquilo que eu lhe posso dizer é que as perspectivas de 23 on the books, tanto de hotelaria como para o golfe, estão muito risonhas para 23. Logicamente que, infelizmente, com as políticas de cancelamento hoje em dia, são reservas on the books, não são reservas firmes. Mas eu acredito que o ano 23 vai ser um ano, não é para uma pessoa estar eufórico, porque infelizmente a inflação leva-nos uma grande parte de lucros, temos que ser mais criteriosos em todos os investimentos, com maior planeamento e com grande dificuldade de entrega desde buggies a tratores, portanto, de equipamento que nós precisamos para os campos de golfe, é de difícil aquisição neste momento, a curto prazo. E de facto, Jorge, são bons indicadores, não é? Já na altura, quando foi a questão do Brexit, lembro-me de, se não trouxemos esse tema ao jogo económico, pelo menos abordámo-lo de certeza no jornal económico, mas de facto o Brexit era uma das grandes preocupações para os operadores do golfe, para os promotores de golfe em Portugal, e de facto colocaram-se em cima da mesa cenários absolutamente negativos relativamente àquilo que seria a capacidade de continuar a atrair este grande mercado do golfe, o principal mercado do golfe, como confirmou o Frederico. De facto, já começamos a ter aqui alguns indicadores que 2023 até poderá não ser um ano tão terrível, pelo menos quanto aquilo que se perspectivava. Como é que tu vês de facto esta capacidade de atrair o maior mercado de golfe do mundo, um dos maiores pelo menos? Eu acho que se fosse hoje, os ingleses votariam contra o Brexit, mas isso é outra questão. Do Reino Unido votariam contra o Brexit e estarão com certeza arrependidos. Já se fala, já há uma expressão para isso, Jorge, que é o Big Red. É verdade. E porque obviamente teve impactos significativos, nomeadamente na saída de sedes de empresas na Europa, que mudaram as suas sedes para outros países que fazem parte da União Europeia, etc. E teve obviamente impactos significativos na economia do Reino Unido. Por outro lado, a única atividade que vemos que não tem qualquer tipo de impacto no Brexit, e na altura foi uma das questões que se levantou fortemente, foi a questão da Premier League, e aí me parece, olhando para as movimentações no mercado de transferências, que foram acima dos 3 mil milhões de euros entre o mercado de verão e de inverno, não houve qualquer impacto. Agora, obviamente que, e não falamos só do turismo vocacionado para o golfe, obviamente que o mercado britânico sempre foi determinante, é aquele que tem maior tradição quando olhamos para o turismo sol e praia, nomeadamente no Algarve e mesmo para o turismo de Lisboa, foi sempre muito, muito importante, se não mais importante de todos, mais até do que o mercado interno, foi sempre o Reino Unido, porque são aqueles, eventualmente a parte dos alemães, que vêm há mais tempo para Portugal e que repetem as suas visitas. Agora, obviamente, o que parece estar afastado é um cenário de recessão para o próximo ano 2023. Aliás, a própria Comissão Europeia já reviu o crescimento português para 1%, e obviamente que isso levará, e eu acredito que terá sempre um impacto importante por parte do turismo e a recuperação do turismo para números pré-pandemia. E nesse aspecto, obviamente, que a indústria do golfe também poderá não ser tão prejudicada para um ano que há uns meses anteviríamos como um ano extremamente difícil de eventual recessão à escala global, mas também nacional, e aparentemente esse cenário está afastado, e acredito que até em virtude daquilo que dizia o Frederico, a Libra está a valorizar, apesar de haver muita contestação no Reino Unido, como sabemos, e basta estarmos atentos ao que tem sucedido nas últimas semanas, devido à perda do poder de compra dos cidadãos, mas a verdade é que
quem tem por hábito vir a Portugal jogar golfe, eu acredito que manterá essa vontade e continuará a vir. E olhando para essa perspectiva de não haver recessão, acredito que 2023 seja um ano melhor do que aquilo que contaríamos à partida no final de 2022. E estamos já a terminar esta segunda parte do jogo económico, mas antes gostaria de fazer uma pergunta, se possível, para uma resposta rápida do Frederico. Em 2018 estimava-se que a indústria do golfe em Portugal tinha um impacto macroeconómico direto de 1.000 milhões de euros e um impacto indireto de 1,9 mil milhões de euros. Como é que estamos de números de 2022, se é que é possível ter alguns indicadores? E se, na sua opinião, Portugal vai continuar a ditar as regras ao nível do que é saber receber bem na indústria do golfe? Eu iria começar pela sua última pergunta. Eu acho que sim. Portugal vai continuar a dar cartas e a mostrar aquilo que somos, a excelência do produto que temos. Está a prova disso, são os inúmeros prémios que Portugal, o Algarve, o golfe e o turismo em geral temos recebido em termos internacionais. O melhor destino de golfe, o City Breaks, são inúmeros, felizmente, os prémios. Portanto, acho que Portugal vai continuar no bom caminho, temos que melhorar, fazer mais e melhor. Relativamente aos números que falou, os números estão muito em linha com aquilo que tem continuado a ser. Portanto, tem havido, logicamente esquecemos os anos da pandemia, o ano de 22 em termos de resultados de faturação aproxima-se muito daquilo que está a dizer. Infelizmente temos aqui um bocadinho da inflação que nos leva um bocado dessa faturação, mas temos que viver com ela e saber caminhar no bom caminho, que eu acho que temos uma base muito sólida e uma posição no mercado internacional muito conhecida já. Muito bem. Frederico Brion Sanches, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Fica desde já convidado para voltar nos próximos programas para discutir estes e outros temas. Muito obrigado então. Obrigado. Seguimos então para a segunda parte, para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores.